Meus queridos amigos aqui do canal do Criador, eu sou Antônio Schacker, sou tecnista do Instituto Integra, especialista em gestão e estou aqui para falar para você qual é o ponto mais importante de uma propriedade. Você pode estar pensando, Antônio, o ponto mais importante é ter boas águas, ter boa cerca, ter bom gado, boa equipe, isso é o mais importante. E você quer que eu fale para você o que é mais importante? O mais importante de qualquer negócio, seja ele agropecuário ou não, é um dia a dia que funcione bem. Antônio, que história é essa de dia a dia que funcione bem? Exatamente, é quando as coisas dentro da propriedade funcionam sem precisar daquela correria, daquela coisa de sair apagando fogo toda hora. Sabe aquela propriedade onde cada um consegue fazer muito bem o que foi previsto para ele fazer? Por exemplo, se o gerente está fazendo a parte dele, o dono está preocupado com outra coisa. Se o capataz está fazendo a parte dele, o gerente está preocupado com outra coisa. Se o peão está fazendo a parte dele, o capataz está preocupado com outra coisa. Mas muitas vezes, sabe o que eu percebo por aí? Que a turma, cada um não faz muito bem a sua parte, alguém tem que acudir e tem que fazer a parte da pessoa. Vou dar um exemplo, o camarada da fábrica não foi ou não trabalhou e a turma do campo teve que ir na fábrica ração lá terminar de triturar o milho porque o camarada não deu conta, ou seja, deixou o manejo do gado descoberto para triturar o milho. Ou mesmo muitas vezes o tratorista não deu conta de resolver um problema, aí dá lá o gerente enfiado debaixo do trator tentando lá amarrar uma determinada mangueira, conectar o negócio do trator para ele poder funcionar. Então, quando eu falo que o dia a dia tem que funcionar bem, a fazenda tem que funcionar mais ou menos como o corpo humano. Ou seja, eu estou aqui falando para você, meu coração está batendo, eu estou respirando e não estou nem pensando nisso. Agora, você imagina se eu tivesse com uma dor, eu não ia conseguir fazer isso acontecer. E aí vem um ponto importante, mas Antônio, mas como que eu faço isso acontecer? E aí é o pulo do gato. E aqui nós vamos chamar de pulo do boi, né? Não é o pulo do gato, é o pulo do boi. Sabe o que é? A semana manda no resultado. Tudo se resume numa excelente programação semanal. O ano tem lá 53 ou 54 semanas. E se você se concentra o que tem que acontecer em cada semana, a coisa anda que é uma maravilha. Então aqui eu vou contar para vocês o pulo do boi, que é a programação semanal. Ou seja, você sabe tudo que tem que acontecer no ano, divide o ano em semestre, em trimestre, em mês e divide o mês em semana. Então, o que você vai pôr no papel, o que tem que acontecer na semana. Então, tem programação de manejo com gado, tem programação de infraestrutura, tem programação administrativa, tem programação de visita. Então, você tem uma programação da semana. E toda semana você senta com a sua equipe e fala, vamos analisar a programação da semana. O que aconteceu e o que vai acontecer. E toda semana se analisa para as duas coisas. Se aconteceu o que era para acontecer e o que vai acontecer. Aí aquela correria de falar, não, tem que ir para a cidade, já programamos que tem que ir para a cidade, né? Um determinado serviço está atrasado ou não, você já sabe. Quando você tem programação semanal, não tem aquela coisa, acabou o diesel ou acabou o milho, porque nas semanas você vai monitorando se os insumos, o estoque de insumo, programação de serviço da pecuária, programação de serviço geral, situações administrativas. Tudo isso você antecipa, porque não tem nada mais importante para um dia a dia de uma empresa acontecer bem é antecipar. Sabe por quê? Porque problema acontece, coisa em cima da hora só atrapalha. Então, já que problema acontece e que estatisticamente, infelizmente, as coisas dão errado, eu vou fazer o meu máximo para evitar com que as coisas dêem errado. E quando eu antecipo e alinho a minha programação semanal, fica muito melhor, porque aí todo mundo sabe o que tem para fazer, se acompanha se está acontecendo ou não tem mais surpresa do que indica o sucesso da semana e o mais legal na programação semanal, que você consegue delegar para a tua equipe fazer o serviço e não tem essa da turma acordar de manhã e esperar alguém soltar o serviço. Soltar serviço é o jeito de fazer gestão dos anos 70, não tem que soltar serviço nenhum, o serviço já tem que estar solto para a turma realizar o nosso serviço e com isso você só consegue quando você tem uma excelente programação semanal de atividade e com uma ótima programação você já combina no jogo quem vai fazer o que e quando, deixa a turma trabalhar e só acompanha se as coisas estão acontecendo ou não acontecendo. Quando não acontece, você vai lá e tem uma atitude para acontecer. Então, lembre que nada numa empresa supera um excelente dia a dia. Nos vemos na próxima semana.